Queridos irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos 3 versículos, 11, 12 e 13. Isaías, capítulo de número 6, verso 11, 12 e verso 13. Glória a Deus. O Senhor tem falado algo comigo a respeito desses versículos, e o Senhor tem uma palavra de desafio para as nossas vidas nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vou repetir só o verso 13, irmãos. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Meus queridos irmãos, Isaías, ele foi um dos profetas que mais profetizou a respeito do Messias, tanto que é considerado um profeta messiânico, profeta da galeria dos profetas maiores. Porém, Isaías, segundo alguns historiadores, era considerado um homem diferente, um homem, por alguns, considerado um estranho. Porque Isaías, irmãos, ele tinha uma forma diferente de profetizar. Isaías, ele caminhava pelas ruas e pelas praças de Israel, caminhou por cerca de 3 anos e meio, e ele tinha uma forma diferente, uma forma estranha, porque para alguns estudiosos dizem que Isaías, ele andava seminu, e para alguns ele andava literalmente nu, porque era a forma com que Isaías protestava em Israel. Para quê? Para que o povo naquela época se arrependesse dos seus maus caminhos e para que eles voltassem, a andar na vontade de Deus. E as suas profecias, elas soavam, irmãos, de forma estranha, por isso que ele era considerado ignorado, melhor dizendo,
em suas exposições proféticas. E por ser esse homem, né, o homem que profetizava com muito ímpeto, ele não tinha muitos amigos. Isaías era um profeta de poucos amigos, um homem solitário, né? Muitos não o viam caminhar pelas ruas de Israel, com muitas pessoas, com muitos amigos. Viam Isaías caminhar, né, solitário, né, e por conta dessa solidão e por esse desprezo, ele ficava a maior parte do tempo no campo, caminhando pelos matagais, pelos vales, aprendendo muito, né, com a natureza. Por isso é que Isaías é um dos profetas que mais se utiliza dos elementos da natureza para falar acerca da grandeza, né, para falar acerca da natureza e do poder de Deus. Teve um momento até que Isaías, né, quem sabe, Isaías em um momento nas suas andanças ali pelo campo, quem sabe ele para agora debaixo de um carvalho, um terebinto, e ele fica ali ouvindo o barulho das folhas, e naquele momento Isaías exclama que as árvores aplaudem o Senhor e batem palma para Deus quando o vento sopra. Esse era Isaías, que num momento, irmãos, que é levantado por Deus, Isaías foi levantado por Deus para profetizar em um período mais crucial da história de Judá e de Israel. O povo havia experimentado a mão de Deus, né, a grandeza de Deus, a prosperidade. Mas por um determinado momento, Israel, sob o comando de alguns reis, Jeroboão e outros, né, eles sucumbiram, eles se entregaram, ao invés de adorar a Deus, se enveredaram por um culto pagão. E com isso, irmãos, né, o que vai acontecer ali? Há um declínio espiritual em Israel. Há um declínio moral em Israel. A história vai dizer que as mulheres negligenciavam suas famílias, o rico oprimia o pobre. Havia ali, irmãos, uma degradação na sociedade de Israel. E isso fez com que, inevitavelmente, o cativeiro chegasse para Israel. Inevitavelmente, fez com que aquela situação não tinha outra maneira a não ser que Israel entrasse em um cativeiro que foi inevitável. E nessa situação, o capítulo 6 vai nos retratar de Isaías dizendo para Deus: Senhor, olha, eu estou profetizando, mas Isaías pergunta: até quando, Senhor, eu vou profetizar para essa nação de um coração duro, de dura cerviz, um povo obstinado? Porque o próprio capítulo 6 vai nos dizer, aleluia, que o povo Isaías vai achar que o povo está ouvindo ele, mas na verdade não está ouvindo. Isaías vai achar que o povo está aceitando, mas na verdade o povo não está aceitando. Então Isaías chega para Deus e pergunta: até quando, Senhor, eu vou profetizar para essa nação e essa nação não vai me ouvir? E a resposta de Deus para Isaías é isso: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Oh, glória! Mas Deus disse assim para o profeta: mas se ainda ficar os remanescentes, oh glória, a 10ª parte, aleluia. Deus estava dizendo assim, ó, ainda que se despedace, fique apenas a 10ª parte, ainda que esse povo esteja desse jeito, esteja como um toco, Deus iria fazê-los sair dessa situação, iria prosperá-los para a glória do seu
nome. Deus disse isso para Isaías. Isaías, ainda que o meu povo esteja nessa situação, aleluia, ainda que os homens se afastem, grande seja o desamparo. E com isso aqui eu entendo que o nosso Deus, o meu Deus, o Deus dessa igreja, o teu Deus, Ele é um Deus de juízo, mas Deus também é um Deus de misericórdia. Aleluia. Ele é um Deus de juízo e é um Deus de misericórdia. E a misericórdia de Deus nada mais é do que trazer o miserável para dentro do seu coração. Deus, Ele não acaba com tudo. Aleluia. Deus, quando a gente acha que Ele vai varrer tudo, que Ele vai acabar com tudo, Deus, Ele não acaba com tudo. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos aqui nesta noite, glorificando o seu nome. Talvez alguém olhou para você e disse, esse daí não vai, esse daí não tem mais jeito, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele olhou para você e disse, vem para a minha graça, eu vou te fazer um outro ser humano, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou mudar a tua parentela, vou mudar tudo na tua vida, por causa da misericórdia de Deus. Você crê na misericórdia de Deus? Você foi alvo da misericórdia. Deixa eu ver se tem alguém aqui que foi alvo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Oh, glória. Então Isaías, ele agora se utiliza de uma metáfora. Isaías se utiliza de uma cultura rural. E ele toma duas árvores como exemplo para falar do crente fiel. Isaías vai se utilizar de duas árvores, dois elementos da natureza, carvalho e terebinto, para falar do remanescente de Israel. Ele vai usar uma figura de linguagem para falar de uma promessa de Deus para aquela nação. Oh, glória! Ele vai se utilizar, irmãos, de duas árvores. É aqui que eu quero pregar essa mensagem nessa noite. Ele vai usar o carvalho e o terebinto. Escute, o profeta usa essas duas figuras para comparar com o seu povo, dizendo assim, olha, ainda que eles estejam como um toco, ainda que perca os troncos, os ramos, as folhas, os frutos, Deus está dizendo, esse toco vai voltar a ser árvore novamente. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Deus nunca acaba com tudo. Ele sempre deixa o toco, que é o toco da esperança, para a glória do seu nome. Quem sabe você entrou aqui nessa noite cabisbaixo. Quem sabe está começando o ano, mas você ainda está meio desesperançoso. Quem sabe meio pensando no futuro, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser, eu estou meio com os problemas, estão me abatendo, aleluia. Quem sabe você entrou aqui, parece que está como um toquinho, mas nessa noite eu tenho uma palavra profética de Deus para o teu coração. Deus, Ele sempre tem um novo começo para a história da nossa vida. Deus, Ele faz existir aonde não tem condições de existir. Deus faz do nada tudo. Deus tem poder para fazer o toco voltar a crescer e dar fruto para a glória do seu nome. Deus, nessa noite, tem uma nova esperança para a sua vida. Você crê nesta palavra? Levante uma de suas mãos e diga glória a Deus. O profeta vai usar duas figuras, carvalho e terebinto, para exemplificar o crente fiel, o remanescente. E eu fui pesquisar sobre o carvalho e sobre o terebinto. Por que é que o profeta foi usar isso? Quais são os elementos ou características que existem nessas duas árvores
Por que ele foi usar essa figura de linguagem? Para falar do crente fiel, do remanescente. E quando fui descobrir algumas coisas sobre o carvalho, e é interessante, irmãos, que existem elementos que podem ser aplicados para a nossa vida cristã. Escute, primeira coisa que eu aprendi sobre o carvalho. O carvalho é citado 22 vezes na Bíblia Sagrada. É uma árvore, irmãos, mais importantes da história de Israel. Considerada sagrada, vive cerca de 500 a 1000 anos, cresce cerca de 30 a 50 metros de altura. E Ezequiel 27,6 diz que o povo de Tiro, a importância do carvalho, irmão, dessa árvore era tão grande, que o povo de Tiro, ele foi até Bazã para buscar os carvalhos de Bazã, para construir os seus remos e os seus barcos. Haja vista a qualidade dessa madeira. E eu descobri outra coisa, que o carvalho é uma das árvores mais resistentes do mundo. Escute isso. Carvalho resiste a qualquer tipo de tempestade. Carvalho resiste à chuva. E o carvalho resiste a furacões. E outra coisa, a cada tempestade que ele passa, ele fica mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi 2 glória a Deus, eu já vi crente aí que está entendendo o que Deus está querendo dizer nesta noite. Escute. Mas o segredo do carvalho não está, primeiro, nas suas folhas. Não. O segredo do carvalho não está nos seus ramos. O segredo do carvalho não está no seu caule. Aonde está, pastor André, o segredo do carvalho? Sabe onde está o segredo da resistência do carvalho? Está na sua raiz. Oh, glória! Não se arranca toco de carvalho do lugar. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão firmes. Para cada 1 centímetro, escute, para cada centímetro de árvore do carvalho sobre o solo, existem 6 centímetros de raiz para baixo. Se tiver 1 metro de carvalho para cima do solo, eu tenho 6 metros de raiz de sustentação para baixo. Aleluia. Então eu vou te dar aqui 2 notícias nessa noite. Uma boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. A ruim é o seguinte: se você, como carvalho, não tiver raiz estruturada, se você não tiver a tua raiz com profundidade, o primeiro vento que soprar vai te levar. A primeira tempestade que vier na sua vida vai te arrancar. Agora eu vou te dar a boa notícia. Se você tiver raiz profunda, se você tiver a tua raiz enraizada, pode soprar a tempestade que for, pode vir a chuva que vier, pode vir o furacão que vier contra a tua vida, você não vai ser arrancado do lugar que Deus te colocou. Você pode até envergar na tempestade, mas carvalho de Deus, ele não é arrancado pela tempestade. Eu vim nessa noite profetizar para a tua vida: você não será levado pela tempestade. Tem alguém que crê nisso aqui nessa noite? Levante a tua mão que eu tenho uma palavra profética. Você não será levado pela tempestade, porque a tua raiz está firme. E eu vou dizer mais, estamos começando o ano. Alguns lugares estão dizendo 2016 é o ano da multiplicação. Amém. 2016 será o ano da honra. Amém. Nesta noite eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida. 2016 será o ano de você criar raiz. Tem gente que não cria raiz em lugar nenhum, meu filho. Ele chega, ele vai logo embora, ele não se envolve, ele não cria raiz, é passageiro. Quando você olha, fala: cadê fulano, cadê cicrano? Já foi embora. Agora nesta noite eu tenho certeza que tem crente aqui, que ele vai criar raiz.
ele vai afundar raiz, ele vai fincar raiz, porque ele vai no primeiro, aleluia, no primeiro vento, na primeira tempestade, ela não vai arrancar ele do lugar, porque ele tem raiz no solo, aleluia. Pega a mão da pessoa que está do seu lado e diga: é tempo de criar raiz, irmão. Diga para ele: cria raiz aonde Deus te colocou. Finca a tua raiz onde Deus te botou. Urabaxa, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pastor Roberto. Finca a raiz aonde Deus te colocou, porque não vai ter tempestade que vai te arrancar do lugar aonde Deus te colocou. E a glória de Deus virá sobre a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Esta é a essência do carvalho. O carvalho, ele tem uma essência tremenda. Ele não muda com as adversidades. Plantou-se ali a semente de carvalho, vai crescer a semente de carvalho, é óbvio. Mas ele não muda. Ele independe das circunstâncias externas. Aleluia. Ele não é levado por qualquer vento de tempestade. Ele não é levado por qualquer chuva. A essência dele é essa. Quando eu falo sobre a essência, irmãos, sobre essa originalidade do carvalho, porque ele tem a sua originalidade, me traz um texto de o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: olha, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E falando sobre marca, marca é um sinal que identifica um produto ou um serviço de uma empresa. A marca, ela serve para isso, distinguir os produtos, é registrada no órgão chamado INPI. Você vai lá, registra a sua marca e com isso você tem a exclusividade sobre ela, o direito de impedir que uma outra empresa utilize a sua marca sem o seu consentimento. Você tem o registro dela, a originalidade dela. Aleluia. E ainda mais num contexto espiritual, me traz à memória certa feita quando Jesus estava preso, Jesus estava sendo julgado, e do lado de fora, no pátio estava Pedro, aguardando o desfecho, e de repente uma pessoa olha para Pedro e diz: olha, rapaz, eu estou olhando para ti, e estou te reconhecendo. Você estava com Jesus? Você, olha, tem todas as características. Pedro ali, assustado. Abre a sua boca a primeira vez e diz: olha, você está completamente enganado. Você está enganado, eu não estava com ele. Pois bem, Pedro vai para o outro canto. E de repente uma outra pessoa olha para ele e diz: olha, você andava com Jesus, rapaz. Você andava com esse povo galileu. Mas você se parece muito com ele. Pedro, pela segunda vez, abre a sua boca e diz: olha, eu não sei do que você está falando. E quando ele abre pela segunda vez, uma terceira pessoa olha para ele e diz: olha, até o que você fala te identifica com o galileu. Aleluia. Pedro, pela terceira vez, diz: não, eu não sei do que você está falando. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E ele se lembra daquilo que Jesus disse para ele. Aleluia. Ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pastor, e o que isso tem a ver com a nossa vida? Querido, eu vim aqui te dizer outra palavra profética para a tua vida. Eu e você estamos marcados por Deus. Veja se do teu lado tem uma pessoa marcada por Deus aí. Achou alguém marcado por Deus? Então, por favor, pegue na mão dele e diga assim: meu amigo, não há mais para onde correr. Você está marcado pelo céu. Diga para ele assim: você foi registrado na empresa Céu. O dono da empresa se chama Deus. Seu nome está no livro da vida.
seja qual for as circunstâncias. Arabaxandarábia. Eu quero te dizer nessa noite, não adianta você querer voltar atrás, não adianta você desistir. Pastor, eu vou largar da fé. Não, meu filho, não adianta mais. Jesus já te marcou, e quem Jesus marca, Jesus não marca para derrota, Jesus marca para vitória. Jesus já te marcou nesta noite, você não é obra do acaso, você é original, produto do céu, foi chamado para vencer e para crescer para a glória de Deus. Tem vencedores aqui nessa noite? Levante a tua mão para o céu se você tem a marca dele. Levante a tua mão esquerda para o céu se você tem a marca dele. Glorifique a Deus nessa noite, porque ele já te marcou. Foi dito aqui, você é dele e ele é nosso, e ninguém rouba isso da igreja. Oh, glória. Aleluia. Carvalho e o terebinto. Vou falar duas características sobre o terebinto. O terebinto, ele é conhecido como azinheira. E é uma das árvores mais resistentes de todas as outras. A madeira do terebinto é a última a entrar em estado de putrefação. Ela resiste à prova do tempo. Aleluia. Ela não apodrece por causa do frio ou do calor. E esta madeira, escute, naqueles dias, a épocas medievais, onde eram construídas aquelas mesas enormes, né? Era usada a madeira do terebinto, muito usada para se fazer bancos, mesas e cadeiras, elementos que suportam peso. Aleluia. Elementos que suportam peso. Trazendo isso para a nossa vida cristã. Eu e você vamos suportar peso. Na nossa vida nós vamos suportar peso. Quais sejam eles? Afrontas, tribulações, provações. Alguém vai querer sentar em cima de você. Vão querer pisar em você. Vão querer colocar uma carga em cima de você que você não gostaria de carregar. Mas escute, você é terebinto. Que é isso, pastor? Terebinto não quebra no meio. Terebinto é resistente. Ele não apodrece. Ele não se perde. Eu vim nesta noite dizer para a tua vida que o peso da aprovação não vai te parar. Oh, 3 pessoas deram glória porque entenderam o que Deus está dizendo aqui. Eu vim nessa noite dizer para você que esta provação, esta angústia, essa luta, ela não vai te parar, porque Deus vai te dar resistência. Olhe para 2 pessoas do teu lado e diga: 2016, Deus vai te dar resistência. Você vai suportar a luta. Chorabachandarábia. Diga para ele: você vai suportar esta provação, ela não vai te parar. Oh, aleluia. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? Ele diz, somos entregues por amor de ti à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo continua dizendo assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí Paulo continua dizendo, olha, não vai ser a morte, não vai ser a altura, não vai ser o principal,
principado, nem o porvir, nem poder, nem profundidade vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia. Profetiza para o irmão do teu lado, diga: nada vai te separar de Cristo, meu irmão. Nada vai te tirar da comunhão. Nada vai te tirar da perseguição para a vitória. Nada vai quebrar você no meio. Deus vai te sustentar, terebindo, e você vai chegar no final da tua vitória. Levante a tua mão para o céu quem recebe esta palavra. Levante a tua mão para o céu quem recebe esta palavra. Talvez você entrou aqui essa semana dizendo: Deus, eu quero um ano diferente. Eu quero uma semana diferente em meio às tribulações. E Deus está dizendo: eu te tomo pela tua mão e eu vou te sustentar. A minha destra te sustenta e você não vai quebrar na tribulação, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Mas eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Tem gente, o Senhor está me dizendo aqui, preocupada como vai ser essa semana. Mais uma semana de luta. Mais uma semana de adversidade. Oh, querido, Deus, Ele está contigo todos os dias. Oh, Ele está conosco. O leão da tribo de Judá está conosco. O guarda de Israel está nos guardando. Oh, aleluia. Aquele que nunca perdeu batalha, aquele que nunca perdeu uma luta está conosco. Confia nele e você vai ver a glória dele sobre a tua vida. Glória a Deus. Tanto o carvalho como o terebinto, eu já estou indo para a conclusão, eles têm uma folhagem chamada macescente. O que é uma folhagem chamada macescente? As suas folhas resistem a todos os climas, inclusive os mais pesados, verão e inverno. Elas até, com essas épocas, elas chegam a murchar. As folhas dessas duas árvores, elas murcham. Elas secam com o frio e com o calor. Mas uma coisa que eu aprendi é que essas folhas, mesmo secas e murchas, elas não caem. Elas estão firmes lá. E quando o inverno, eu vou usar aqui o inverno, quando ele chega, há mutações, a neblina aparece ao amanhecer, o frio chega com muita força, o sol deixa de brilhar um pouco, o vento sopra, todas as outras folhas das outras árvores começam a cair. Mas quando o inverno chega, as folhas do carvalho e do terebinto, elas não caem. E o inverno arrocha, mas ainda chega com toda a força. E quem sabe disso para o carvalho e o terebinto, diga: eu vou fazer as folhas de vocês caírem. E o carvalho e o terebinto lá no meio olha e diz: olha, eu não vou cair. E o terebinto olha para o carvalho e diz: eu também não vou cair. As outras árvores já com galho seco, as folhas no chão, e lá no meio você enxerga o carvalho e o terebinto com as folhas vivas, não caem. Oh, aleluia. Eu vim nessa noite dizer que o inverno ele tem tempo de começar e ele tem tempo de terminar. E o dia dele acabar está chegando. E depois do inverno, a primavera bate a porta.
As folhas nesse tempo, que estavam murchas no inverno, quando a primavera chega, o terebinto e o carvalho, eles produzem dentro dele vida. E quando a primavera chega, aquelas folhas que estavam murchas e não caíram, elas começam a se abrir. Elas começam a tomar vida. Elas começam a ter vida. As folhas que estavam murchas, elas voltam a ter vida e elas voltam a se abrir. Porque estavam murchas, mas com a primavera, elas vão voltar a dar vida. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Quem não tem raiz, não vive a primavera de Deus. Oh, glória. O Espírito de Deus está dizendo nesta noite, as tuas folhas podem até murchar, elas podem até secar, mas Deus não vai deixar elas caírem. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Essa crise não vai sucumbir à tua vida. Este momento difícil que você está passando, não será para sempre. Olhe para duas pessoas que estão do seu lado e diga: esse momento de crise não será para sempre. Deus está dizendo, Ele tem poder para fazer o toco voltar a crescer novamente. Urabachandarápia. Quem achou que vai ficar na crise para o resto da vida, você se enganou, meu irmão. Porque esta crise, ela tem começo, ela tem meio e ela tem um fim. Nesta noite, quem sabe, Deus está dizendo, eu marco hoje no meu calendário o dia desta crise na tua vida acabar. Jesus tem poder. Jesus tem poder para reverter essa situação. Oh, glória. Mas pastor, já saí de 2014, entrei em 2015, permanece. Já saí de 2015, já entrei em 2016, permanece. Não faça isso regra. Não é que 2016 ela vai ficar o ano todo e 2017 ela vai continuar. Nesta noite Deus tem poder para dizer: para. Acaba aqui. Acaba agora. Acaba hoje. Acaba nesse exato momento. Aquele que mais te oprimia, Deus hoje pode dar um basta e dizer: chega, vai ser o ano hoje da restituição de Deus na tua vida.